O Brasil, né, hoje, dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil volta para casa. Despede-se da Copa do Mundo 2022, refletindo como um espelho o sentimento de aflição popular. Apesar da economia nos trilhos, do desemprego em queda e da menor taxa de fome e miserabilidade, segundo o Banco Mundial, é frustrante e angustiante o governo que virá. Início de uma tragédia anunciada que começou a se materializar hoje com um anúncio ministerial de Lula. Talvez ele contasse com a vitória para anestesiar os brasileiros. Então, olha, a minha teoria não é tão conspiratória assim, senhores. Quando o povo brasileiro não sente orgulho do Brasil, a seleção não ganha a Copa do Mundo. Tá aí. Acabamos de falar de todas essas datas e de todos esses momentos. Mas o que aconteceu hoje, nesse clima de que ninguém vai prestar atenção, o que o mercado temia, aconteceu. Lula oficializou hoje o nome de Fernando Haddad como ministro da Fazenda do próximo governo. Além disso, eu falei que o Alckmin era só para despistar. Vocês não acreditaram. Ele falou, o Alckmin é só para fazer enganeio bobo. Pegadinha do malandro, Bom, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Além disso, o presidente eleito anunciou os indicados de outros 4 ministérios. Rui Costa, na Casa Civil. Flávio Dino, na Justiça. José Múcio, na Defesa. E Mauro Vieira, nas Relações Exteriores. Lula ainda prometeu que na semana que vem anuncia mais nomes de ministros. Vamos conferir o momento do anúncio de Lula. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro-chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Fórum Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, sabe, meu ministro, e o Zé Múcio vai ser o ministro da Defesa, e logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes, que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, com uma história política consagrada, como deputado, como presidente da Embratur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E por último, que não está aqui porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando presidente e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Pietra, o Brasil estava quebrado, foi consertado e agora o Lula chamou gente para consertar. Conserto de conserto significa? Não sei, tem uma resposta certa? Não tem. Eu gosto muito da forma como você anunciou. Quando você conserta algo que está consertado... Ah, sim, é a retórica da esquerda, né? É a nova língua. O Brasil vai voltar a sorrir. É o amor estranho, amor. É isso Esse é o mesmo. conserto estranho, conserto.
Eu estranho o concerto do que tá bom, né? É um concerto para pior. É um concerto para pior, né? Que eles querem fazer. E aí eu gosto muito da forma como você anunciou, né, essa tragédia, que foi literalmente a tragédia anunciada, né? Não foi ele não foi um pronunciamento sobre os nossos próximos ministros, foi uma tragédia que ele anunciou. Eu gosto muito... A materialização da tragédia anunciada. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de algumas frases do Haddad, né? Uma delas é um momento em que ele comenta que ele estudou 2 meses de economia e que, por isso, sim, ele tem capacidade para estar à frente da economia de um país como o Brasil. Você vai continuar na citação? Não, é que eu só quero fazer mais uma essa citação, ela tem um adendo, meus queridos. Eu estudei 2 meses e ainda colei na prova do Schwartzman. Tem a continuação? Isso, maravilhoso. Esse um debate, uma entrevista. Perfeito. E ainda colei do Schwartzman. Maravilhoso. Sempre um jeitinho, né, que a esquerda dá para fazer tudo. E aí, lembrando que, né, no período em que o Haddad foi ministro da Educação, ele destinava 18% do PIB brasileiro para educação, né? Isso nenhum país do mundo faz, nem os países de primeiro mundo, inclusive os países com melhor ranking em relação à nossa educação, investem em média 8% do PIB nacional, né? E aí ele tem uma outra frase... Tem a POSP. E a gorjeta. Sim. E tem uma outra frase dele que é muito boa, que é a seguinte, abre aspas para o Haddad. Há uma diferença entre o Hitler e o Stalin, que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas Stalin lia os seus livros antes de fuzilá-los. Ele fuzilava com amor. Eu falo... É o fuzil do amor da carreata do fim do mundo. Da carreata do fim do mundo. E aí, rapidamente, passando por cima dos outros, né? O Rui Costa... Todo mundo sabe, né? Ele está envolvido no escândalo da Bahia, né? Onde ele possivelmente desviou dinheiro dos respiradores para uma empresa de maconha. São mentiras. Neguei prova dada. Eu quero imagens. Isso são mentiras. Né? Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. E onde a gente tem, inclusive, no Maranhão, os piores índices de educação. Comunistaço. E você sabia que o José Múcio, eu não sabia disso, ele é conhecido como o músico do Lula. Ele era amigo de roda de violão do Lula. Então é a cirandagem da esquerda, sendo palco aí para grandes nomeações políticas. Rodinha de violão da esquerda. A esquerda cirandeira, a esquerda experimentalista. Cadê a frente ampla, Pietro? E aí, cadê a frente ampla? E esse é um outro ponto que eu também queria colocar. A frente ampla estava na frente e sentiu pelas costas. Bom, a Miriam Leitão e outras militantes da esquerda não estão muito felizes, porque elas alegam que o presidente Lula erra ao começar com 5 homens nos cargos de ministros. Então, você não tem negros, índios e nem mulheres, apenas homens brancos opressores. O que contradiz tudo que a esquerda defende, né? Que é a inclusão das minorias nesses cargos. Mas ele discrimina com amor. É isso que ela não entendeu. Eles não entenderam. Ela não entendeu a mensagem completa. Ela não entendeu. A não inclusividade com amor pode, não pode? É isso aí. Para eles pode tudo, não é? Pietra, vou adicionar aqui mais um fato sobre o próximo ministro Fernando Haddad. O mestrado dele foi em economia, né? Mas pelo que ele falou, estudou 2 meses. Ele é formado em direito, estudou 2 meses e colou na prova do Schwartz. Pois é. E a dissertação do mestrado dele tem como título Debate sobre o caráter socioeconômico do sistema soviético. Isso em 1990. Não é? Logo depois, no ano seguinte, não é? Acabou a situação. Então, nós temos aí um ministro, não é, que não tem qualquer capacidade para assumir este ministério, que é algo extremamente importante para o nosso país. Era uma escolha que a tal frente ampla deveria ter dado muita atenção, mas parece que, até me desculpe ser chula, abriu totalmente as pernas para o que o Lula e a sua vontade quiser, né? Exatamente. E aí, Bissoli? Aí, ele falou que, lembra que eu vou colocar aqui para você, na semana passada, o Haddad já falou. Essa PEC do fura-teto, que é do novo teto, ou do não tem teto, quando chega o teto, dobra o teto, esta PEC aí, ele falou que é só, repito as minhas palavras, é uma amuse-bouche. É aquela comidinha que o chefe manda, que é um grão de granola, é uma semente torrada de abóbora com uma emulsão de gengibre.
É isso aí. Ele falou que essa PEC é só o amuse-bouche, porque a reforma tributária tem que garantir, porque só este dinheiro não é capaz de resolver os problemas do Brasil. Pavinato, com esse amuse-bouche, o que eu acho que a gente avança é o seguinte, é entender a lógica que o Lula quer para esse novo governo dele. Ele não quer um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, ele quer um assessor. Um então ele escolheu alguém que tem um perfil de assessor pessoal, que ele passa a mão no telefone e fala o que ele quer que faça, para estar lá. Porque se ele quisesse alguém com conhecimento técnico da área que pudesse divergir quando ele pedisse alguma coisa, se ele quisesse alguém com trânsito político dentro e fora do PT, ele teria um personagem mais ligado a isso, mas não, ele escolheu um personagem que não tem trânsito político e nem tem conhecimento técnico para fazer isso. Ele quer um assessor, uma extensão da sua vontade no Ministério da Fazenda para aplicar suas políticas, que a gente vai entender quais são, mas me parece que talvez sejam populistas e das piores possíveis com essa escolha que foi feita. Eu nem diria que seria um assessor, não é? Porque um assessor, normalmente, ele tem a incumbência... Ele assessora. Exatamente, ele assessora, ele tem um conhecimento para isso. Não é? O que nós temos ali, na verdade, é só um peão dentro desse tabuleiro, que vai andar, que vai ser colocado onde o Lula, onde a presidência quiser. Ô Marcelo Bella, eu não sei se você se lembra, mas na campanha, quando o Bolsonaro ele falou daquela questão do analfabetismo no Nordeste, aí o Lula foi lá revoltado responder: esse povo não tem educação, não é porque eles não querem, é porque nunca nenhum governo na história desse país se preocupou com a educação deles. Ele teve 8 anos de presidência e quem era o ministro da educação dele? Haddad. Bom, se ele foi o pior ministro da educação, não conseguiu fazer nem a prova do Enem direito, se ele, segundo o próprio Lula, nunca atendeu a contento o quesito da educação, que é o quesito mais importante numa democracia, o que esperar de Haddad na economia que volta a se chamar Fazenda? Ainda foi eleito, não é, aqui em pesquisas como o pior prefeito de São Paulo. Não podemos esquecer disso Bem, também. Pavinato, o que eu tenho para te dizer, primeiro, uma boa tarde a todos os nossos internautas, a nossa audiência, a nossa bancada. A gente começou já faz falando... igual a Dilma. É assim, ó. Começamos Olá, falando... internautas. Começamos falando sobre futebol, então o que eu posso dizer? Primeira coisa, hoje é dia da justiça. Infelizmente, o Brasil perdeu 2 vezes. 2 vezes. Boa, Marcelo! Boa, Marcelo! Perdeu 2 vezes. Ele perdeu no esporte e está perdendo na política. A justiça, que muitos têm como a deusa grega, na verdade, foi substituída pela deusa romana, Justitia, que ali... Hoje a gente não sabe se esta deusa, uma louca ou uma feiticeira. Não, mas tem uma coisa interessante aí, Pavinato, que o pessoal tem que estudar. A primeira deusa, que era de Artemis, ela, na verdade, ela era possuidora de total direito, total poder em relação aos oráculos, a deuses e homens. O que ela dizia era lei. A Justitia romana já é diferente. Ela dizia que as pessoas tinham o direito de pensamento em relação ao que era justo. Então, nós hoje estamos num Brasil injusto, e quanto a esse novo ministério, essa nova turma que compõe o ministério, me parece que o presidente Lula ele está seguindo, na realidade, a cartilha da hierarquia do PT. Então, ele não está colocando pessoas técnicas nos ministérios, com salvaguarda o nosso ministro das Relações Exteriores, né, que o Mauro Vieira... Mas também fazia parte Nós temos que colocar aí que o Mauro Vieira, ele é de carreira, ele é da Universidade do Rio Branco, ou seja, ele fez diplomacia, então ele é uma pessoa aí que já, inclusive embaixador da Croácia, deve estar lá no meio de uma festa agora na Croácia, né? Então, tirando o Mauro, que é sendo técnico... muito zoado. Pois é, está no meio da festa. Será que foi simbólico? Está no meio da festa, Não, né? mas- Será? Teorias da conspiração. Será se? Mas Teoria. E finalizando- Puta teoria, sêmen-teoria da conspiração. só uma coisa sobre o O ministro... cara que vai ser o embaixador, vai ser o chanceler brasileiro, está na Croácia, o Brasil perde na Croácia. Pois é. Pavinato, na verdade, nós temos aí uma hierarquia. O Haddad, ele é o bom menino do Lula, que para toda e qualquer indicação que o Lula vai fazer, ele pega o Haddad.
Por quê? Porque ele gosta do Haddad pessoalmente, o Haddad professor, acadêmico, né? Então, ou seja, ele gosta do Haddad, o Haddad um idealista, mas foi péssimo gestor como prefeito de São Paulo, teve vários problemas. No caso lá do governador do Maranhão, nós temos ali uma preocupação agora, porque ele, como ex-juiz e advogado, ele socialista, ele já falou, ele é contra o desarmamento, aliás, ele é a favor do desarmamento, ele é contra a população armada e mais, ele quer que todas as polícias sejam subrogadas, ou seja, sejam colaboradores do governo federal. Ele quer tirar a autonomia dos governadores de estado. Então a gente percebe aí que é uma reunião entre amigos, que acabou a tecnicidade e voltou agora quem pode mais, dá mais, toma cá, leva lá. Então é isso que nós estamos agora assistindo. Mas isso é muito sério. A polícia subordinada ao Ministério da Justiça é o prenúncio de uma era autoritária. Aliás, nós já vivemos num momento totalitário por conta do judiciário, mas também não é tão totalitário assim, porque o Congresso Legislativo podia fazer alguma coisa, mas não faz. Eles estão lá assim, meu Twitter. Exatamente. É isso que ele está fazendo. E quem não está? Meu Twitter. Está andando de 4, de calça riada, passeando na Praça dos Três Poderes para pedir orçamento.